Olá! Neste vídeo eu trago novamente este problema para analisar a estabilidade da malha citada com relação ao método de estabilidade dado pelo teste de Routh. Então, nós trabalharemos com a meta de proporcionar a comparação com o vídeo anterior que resolvia este mesmo problema, só que pelo método da substituição direta. Resgatando o enunciado, ele nos diz o seguinte: no sistema de controle apresentado abaixo, encontre o valor de Kc no qual o sistema está na região marginalmente estável. O controlador da malha é substituído por um controlador do tipo PD, para o qual a função de transferência é dada por Kc vezes tal ds mais 1. Se Kc é igual a 10, determine o valor de tal d para o qual o sistema é estável. Então o problema é definido em duas etapas. A primeira delas é determinar um controlador proporcional e o valor de Kc para a região marginalmente estável. Na segunda etapa, trocamos a modalidade do controlador e fixamos o valor de Kc igual a 10 para ir em busca do tempo derivativo que torna o sistema estável. Então, primeiramente, devemos descobrir qual é a função de transferência da malha fechada. Ela é dada pela equação genérica que estabelece que entre duas variáveis, a função de transferência da malha fechada, que relaciona essas variáveis, é dada pelo produtório das funções de transferência que estarão em malha aberta, ou as funções de transferência que estão entre essas duas variáveis na malha, dividido por 1 mais o produtório das funções de transferência encontradas na malha fechada. Para o problema em questão, esta é a função de transferência da malha fechada, e lembrando que a equação característica da malha, que é necessária para a análise de estabilidade, é sempre dada pelo denominador da função de transferência em malha fechada igualado a zero. Então eu vou expandir este polinômio em S para podermos dar continuidade às análises. O método da substituição direta também trabalhava com esta possibilidade da análise deste polinômio. Porém, o teste de Routh requer que eu compare este polinômio com este polinômio genérico para que nós consigamos estabelecer vários coeficientes que comporão a matriz de análise do critério de estabilidade. O primeiro critério de estabilidade do teste de Routh é a necessidade de que os coeficientes do polinômio da equação característica devem ser imediatamente positivos. Se isso for satisfeito, eu posso dar continuidade às demais análises aí previstas pelo método. Então, a matriz de Routh, de forma geral, ela é dada da seguinte forma. Eu vou organizar aí os coeficientes pares na primeira linha, depois os ímpares, todos eles aí dados por coeficiente A0, A1, A2, A3, vindos do polinômio da equação característica, e depois eu vou completar a matriz com os coeficientes B1, B2, B3, C1, C2, C3, que são dados por algumas equações aí pré-definidas. Então eu tenho algumas características. Esta matriz ela deve ter n mais 1 linhas. Quem é n é o maior expoente de S da equação característica. Para o problema em questão, eu vou ter 4 linhas para esta matriz. E aí, o segundo critério de estabilidade é que toda a primeira coluna deve ter sinal positivo. Então isso a gente vai concluir depois que conseguir escrever a matriz de Routh. Então, aqui estão os coeficientes dados aí por uma análise proveniente da álgebra linear envolvendo aí o estudo de polinômios. Então eu tenho o coeficiente C1 e C2 também dado por essa análise. Vocês verão que para polinômios de grau 3, é muito fácil que alguns coeficientes aí de ordem superior para B e C, eles zerem e não façam parte da minha análise. Mas aqui estão as equações que podem ser úteis para a nossa análise com um polinômio de equação característica de ordem 3. Então eu vou resgatar aqui a equação característica do problema. Fazendo a comparação com o polinômio genérico, eu concluo que, primeiro, n é igual a 3, A0 é 1, A1 é 3, A2 é 3, A3 é 1 mais Kc, e eu posso retornar aqui a minha matriz para fazer alguns comentários. Primeiro, eu tenho que a matriz vai até a linha número 4, como requerimento do próprio teste. Depois, por que é que ela parou aqui? Não incluiu os demais coeficientes à direita. Porque o próprio polinômio não me fornece coeficientes A4, A5 e etc. A gente vai demonstrar que a partir de um certo ponto, B2 e C2 já são zero, B3
e C3 dependerão de B2 e C2 e acabarão zerando também. Então a nossa matriz ela vai se limitar a estes valores destacados em verde. Dando continuidade então, o coeficiente B1 para este problema, ele vai ser dado pela seguinte expressão em função do ganho do controlador, 9 menos 1 menos Kc dividido por 3. B2, trocando os valores que eu já conheço e utilizando a equação apresentada, é zero. Então aqui já comprova que ele não estará presente. C1 vai apresentar um valor de 1 mais Kc. C2, como depende de alguns elementos que são zero, também resulta em zero. Portanto, eu tenho que a minha matriz para este problema é dada pela seguinte forma. Então agora é hora da gente analisar a coluna, a primeira coluna aqui desta matriz. Então todos os coeficientes devem ser positivos para que o sistema seja estável. Os dois primeiros são inquestionavelmente positivos, mas os dois próximos eles têm uma dependência de Kc. E isso vai ser interessante porque eu devo impor a condição de que eles devem ser positivos, o que permite que eu descubra uma faixa de validade para valores do parâmetro que eu ainda não conheço. Então, fazendo este cálculo, eu determino que Kc para este problema deve ser menor que 8. Se nós pegarmos o vídeo anterior, que tratava do método da substituição direta para este mesmo problema, eu descobri lá que Kc na região marginalmente estável era igual a 8. E o Kc na região marginalmente estável é o último valor de Kc que pode ser atingido antes que o sistema rume para uma condição de instabilidade. Então faz sentido, este é um resultado idêntico ao resultado do método da substituição direta. O último termo fornece que 1 mais Kc deve ser zero, maior que zero, desculpa. Então Kc deveria ser maior que menos 1. Porém, ao considerar valores negativos para o ganho, nós acabamos por inverter a ação do controlador, o que faz com que a malha não trabalhe do jeito que gostaríamos. Então aqui ainda faz sentido, valores maiores que menos 1 ainda passam pelo zero e assumem valores positivos. Então é mais seguro acreditar que um resultado como esse nos estabelece que Kc deve ser maior que zero e menor que 8, o que acaba confirmando a expectativa em relação ao método anterior. Podemos agora, então, lidar com a segunda etapa do problema. Eu vou trocar o controlador e impor que Kc para o segundo problema é 10. Então, a minha equação característica muda, eu vou expandi-la normalmente, para que eu possa fazer a comparação com o polinômio genérico e determinar que n é igual a 3 novamente, A0 é 1, A1 é 3, A2 em relação ao caso anterior muda, 10 tal d mais 3, e A3 é 11. Então eu posso organizar aí os demais coeficientes. B1 para nós agora vai ser dado pela expressão em função de tal d, 30 tal d menos 2. B2 é 0 também para este problema. C1 vale 11 e C2 vale 0. Então, o próximo passo é montar a matriz para analisar a sua primeira coluna. Com isso, com os coeficientes já determinados, eu vou novamente impor aí que esta coluna deve ter todos os seus coeficientes positivos. O primeiro, o segundo e o quarto coeficientes naturalmente são positivos, mas o terceiro é dado por uma expressão em função de um parâmetro desconhecido. Eu imponho essa condição, então, para determinar que tal d para este segundo caso deve ser maior que 0,067. Se buscarmos o vídeo que trabalhou com este mesmo problema utilizando o método da substituição direta, nós determinamos nesta etapa que tal d para a estabilidade do sistema estar garantida era igual a 0,069. Acredito que seja uma questão puramente de arredondamento, mas aqui acaba que fornece um resultado bastante coerente em relação ao método da substituição direta. Só lembrando que o teste de Routh necessariamente precisa ser aplicado em equações características puramente polinomiais. Problemas envolvendo atraso no tempo ou tempo morto, que incluem exponenciais negativas em S, não podem ser tratados por esta metodologia. Eu fico por aqui e até a próxima.